Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar do crime culposo. O crime culposo vem previsto no artigo 18, inciso 2, que diz assim em seu conceito legal: quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Esse parágrafo único é muito importante. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O que eu quero dizer inicialmente? Que, em regra, os crimes são dolosos. Não precisa vir descrito no crime que o crime é punido a título de dolo. Não precisa. Se está lá a redação do crime, ele já é claro que ele é punido a título de dolo, com a intenção de praticar o delito. Então vamos lá, o artigo 121 não precisa estar escrito praticar dolosamente, matar alguém dolosamente. Não, já é a regra. Agora, para você ser punido a título de culpa, tem que ter previsão legal. O sujeito até pode praticar uma conduta culposa, mas se não houver na lei que ali é tido como um crime culposo, punido a título de culpa, não tem como o sujeito ser punido. Por exemplo, crime de dano. O crime de dano pode ser punido a título doloso, é a regra. Você lá praticar o dano num objeto de alguém. Só que se sem querer você praticar este dano, não é punido a título de culpa, porque não tem previsão legal. Então, se eu chegar aqui e derrubar a bancada, e derrubar o notebook aqui do curso sem querer, eu pratiquei um dano culposo. Então, eu não posso ser responsabilizado criminalmente, porque não tem previsão legal. Não existe... Por exemplo, existe homicídio culposo, porque tem previsão legal a punição a título de culpa. Crime de ameaça, não existe ameaça culposa. Poxa, sem querer eu acabei ameaçando uma pessoa. Não, ou é só punido a título de dolo. Então, fiquem tranquilos, vai estar previsto lá no tipo penal. Tem que decorar? Não, você tem que decorar. Você tem que entender os crimes. Mas para entender o crime culposo, você tem que entender o conceito dele. E é interessante porque trata-se de um tipo penal aberto. Por que um tipo penal aberto? Porque o crime culposo não se trata de uma conduta assim. É punível o homicídio culposo quando sem querer? Não, diz lá. O homicídio é punido a título de culpa. Então você vai analisar o caso concreto e vai verificar, de acordo com o caso concreto, se ele se enquadra ou não nos elementos da culpa. Se ele se enquadrar nos elementos da culpa, nós estamos diante do crime culposo. Então, fala assim, um tipo penal aberto, por quê? Porque você sempre tem que analisar o caso concreto e verificar se enquadra ou não se enquadra na modalidade culposa. Primeiro, previsão legal. Posteriormente, se enquadra ou não se enquadra na modalidade de culpa. Então, volto a falar para vocês. Ser punido a título de culpa é uma exceção. A regra é que todos os crimes são punidos a título de dolo. A exceção é ser punido a título de culpa. Vamos fazer uma questão. Prova para perito federal. Samuel disparou sem querer sua arma de fogo em via pública. Nessa situação, ainda que o disparo tenha sido de forma acidental, culposamente, Samuel responderá pelo crime de disparo de arma de fogo previsto no Estatuto de Desarmamento. O que o examinador quer saber é se o sujeito ele pode ser ou não responsabilizado por disparo de arma de fogo culposamente. E a resposta está errada. Por quê? Porque o único crime, olha só, anotem isso no caderno de vocês, o único crime
previsto no Estatuto do Desarmamento, que é punido a título de culpa, é com relação à omissão de cautela. É o sujeito que culposamente não guarda a arma por imprudência, negligência, ele não faz os cuidados necessários para aquela arma. O disparo de arma de fogo em via pública só é punido a título de dolo. Não existe a punição a título de culpa. Professor, quais são os elementos da culpa para eu poder entender quando se dá ou não o crime culposo? Primeiro, conduta voluntária. O sujeito ele tem que estar livre na escolha da sua conduta. Através dessa conduta voluntária, ele vai, através dessa conduta, infringir uma violação de dever objetivo. Opa! Quais são esses deveres? Através da conduta voluntária, ele vai agir com imprudência, negligência ou imperícia. É um ou outro ou outro. Não é os três ao mesmo tempo. Ele vai ser classificado, isto é, vai ser verificado qual dever objetivo que ele acabou violando. Imprudência é agir. A imprudência é o sujeito que tem uma conduta positiva. Ele vai agir fora dos padrões, fora dos limites legais. Professor, negligência. Negligência é o não agir. Negligência é o não agir. Não cuidou, por exemplo, imprudência. Atravessou o sinal vermelho. Estava em alta velocidade. Negligência. Não observou o cuidado com o veículo. Não observou certos cuidados necessários da manutenção de determinados equipamentos. Imperícia, falta de aptidão técnica. Por exemplo, eu sei pilotar, eu sei dirigir um carro, mas eu não sei dirigir um trator. Então eu posso ter uma noção de direção. Então se eu for pegar um trator para andar num trator e eu causar um acidente, uma morte, enfim, algo nesse sentido, eu fui o quê? Eu fui imperito. Eu não tinha conhecimento técnico para estar naquela situação. Então, devido à falta de conhecimento, de conhecimento necessário, técnico, eu acabo cometendo o crime. Então, são essas três formas que gera a violação de dever de cuidado. Acaba gerando o resultado, é um resultado involuntário, você não deseja esse resultado, mas ele acaba acontecendo. Tem que haver nexo causal, o nexo causal é você ser responsável pelo resultado. Tem que ter previsão legal, ou seja, você só é punido a título de culpa se houver previsão legal. E previsibilidade objetiva. Como assim previsibilidade objetiva? É você verificar se aquela violação de dever objetivo era previsível ou não. Você violar, se você for imprudente, negligente ou imperito, é você se pôr no lugar da pessoa. Previsibilidade objetiva. De que forma? Vamos lá. Vamos imaginar que você está numa via rápida. 3 horas da manhã. E você atropela uma pessoa e acaba causando a morte dela culposamente. Pergunta. Você responde a título de culpa? Aí a gente preenche todos os requisitos aí chega nesse previsibilidade objetiva. Essa pergunta ela tem que ser feita por quê? Porque aquela via rápida, a via passarela, aquela via rápida, o sujeito ele se jogou? Ele se jogou em cima do carro? Ele era um suicida? Então, se ele era um suicida e se jogou em cima do carro, não era previsível você frear.
Está compreendendo? Ou, de repente, apareceu algo. A gente tem que tomar cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque quando se fala em previsibilidade objetiva, nós estamos falando, então, uma situação do homem mediano, o que poderia acontecer com qualquer um. Exemplo, você está andando num bairro, em alta velocidade, você vê uma bola de futebol. Atrás de uma bola vem uma criança. Quando você vê uma bola, qual é a primeira reação? Frear. Você não freou, você passou reto. Então, nisso, vê claramente que houve uma conduta que foi imprudente. Então, previsibilidade objetiva é você pôr na situação e verificar. Não, se a pergunta que fizer foi essa, qualquer um erraria? Então não houve crime culposo. Não, tinha que ter cuidado mesmo. Não é qualquer um que erraria. Aí ele vai ser responsabilizado. E, em regra, o sujeito ele acha, ao praticar o crime culposo, que ele está certo. Ele acredita que ele está certo. Ele não vê que aquela conduta, aquela imprudência, negligência ou imperícia vai causar algum tipo de resultado não querido. Ele acredita, ele acha que vai dar certo. Quando você for no sinal, você não vai achar que você vai pegar e bater num carro e causar a morte de alguém. Ou quando você se embriaga, você não vai achar nesse sentido. Ok? Espécies de culpa. Nós temos a chamada culpa própria. É essa culpa que nós estudamos. Esses são os elementos dela. É a culpa por excelência. É isso, imprudência, negligência ou imperícia. A culpa imprópria, não. A culpa imprópria já é diferente. A culpa imprópria trata-se, na verdade, de uma conduta dolosa que é punida a título de culpa. Mas como assim, professor? Uma conduta dolosa que é punida a título de culpa. Exatamente é isso. Por isso chama-se culpa imprópria. O legislador, em vez de punir o agente por crime doloso, ele vai punir por crime culposo. Dê um exemplo, professor. Vamos imaginar que você está na sua residência e, de repente, você escuta um barulho. Você pega a sua arma, vê um vulto e efetua 2 disparos, achando que é um bandido. Quando você liga a luz, era um... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Concursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. Detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.